Olá, meus amados. Eu estou aqui refletindo um pouco sobre a motivação que prevalece na vida de alguém que verdadeiramente se converteu, e essa motivação ela o conduz em todos os seus caminhos. E que motivação é essa? Domingo foi ministrada a palavra de Deus de forma muito exitosa, falando do apóstolo Paulo, que tendo chegado a Jerusalém, como tinha sido já avisado, ele fora preso, espancado, quase morto, e esse homem demonstrava em toda a sua trajetória esta motivação inquebrantável que é a vontade de Deus. Então nós vemos o próprio Cristo refletido nesta vontade inquebrantável de todo homem de Deus, que mesmo nas circunstâncias as mais adversas, as mais contrárias, ele quer cumprir esta vontade, e nesta vontade ele tem o seu prazer. No Salmos 40, versículo 7 seguintes, num vaticínio, numa projeção, numa profecia sobre Cristo, então lá está escrito, no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me, ó Deus, em fazer a tua vontade. E quando entramos no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz que ele, entrando no mundo, ele ofereceu com forte clamor e súplicas. Então, esse oferecer é buscar a vontade de Deus através da sua entrega total, sem reservas. Essa oferta que no hebraico era chamada olá, a oferta da queima total, que no sentido exclusivo aponta para a obra salvadora de Cristo, pois ninguém pode oferecer-se para a salvação do mundo a não ser Ele. Mas por outro lado, entendemos que todo crente verdadeiramente convertido, através de Cristo Jesus, como o apóstolo Pedro coloca, mediante Cristo, oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Isso foi uma das bandeiras da reforma protestante, Ou seja, a vida de um verdadeiro convertido tem esta motivação inquebrantável, que é ser oferta, que é ser aprazível a Deus. Ainda citando o livro de Hebreus, no versículo 10 do capítulo 10, está escrito que nesta vontade nós somos santificados, ou seja, não é possível você crescer na sua intimidade com Deus, no entendimento do propósito de Deus para a sua vida, sem que você vivencie esta oferta sacrificial. E por último, eu gostaria de enfatizar a satisfação em fazer-se a vontade sacrificial. Alguém pode perguntar, como é que pode alguém ter satisfação sofrendo? É um ponto, é um aspecto que parece contraditório. Mas acontece que o que gera a verdadeira satisfação não são os bens, não é o bem-estar passageiro, não são as glórias desse mundo. O que gera a satisfação verdadeira é a provação de Deus. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz ainda que ao homem que teme a Deus ou que agrada a Deus, Deus lhe dá o conhecimento, a sabedoria e satisfação. Então você tem uma satisfação que ela resulta da aprovação de Deus quanto àquilo que você está sendo e consequentemente fazendo. Isso que o mundo busca e nunca encontra é uma realidade exclusiva daqueles que se agradam em fazer a vontade de Deus. Esta vontade, ela torna o homem de Deus, a mulher de Deus, inquebrantável, invencível no propósito que a ele foi confiado. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: eu tive encontro real com Cristo? Aconteceu a conversão verdadeira? Segunda pergunta: esta conversão se mantém? Eu ainda me preservo como alguém que pertenço àquele que me comprou na cruz do Calvário? E a terceira pergunta: se eu tive encontro real com Ele, se eu permaneço caminhando com Ele, aonde está o meu prazer? Aonde está a minha atitude inquebrantável, a minha atitude invencível no sentido de servi-lo, no sentido de fazer a vontade dele? E nós podemos continuar nesse raciocínio, fazendo esta reavaliação de como está a nossa vida com Deus, nesse mundo tão
consumista, né? Nesse mundo onde as pessoas buscam o prazer e o poder como um fim em si, numa sociedade narcotizada, erotizada, onde as pessoas fazem acordos, alianças para terem algum resultado nesta vida passageira, cuidando eles que há naquele resultado vida, que há naquele resultado satisfação verdadeira, quando na verdade essa satisfação verdadeira ela é uma exclusividade daqueles que pela graça, tendo tido encontro real com Cristo, eles encontram esta satisfação em fazer a vontade de Deus. Estava lá o apóstolo Paulo, espancado, moído e insistindo em pregar para aqueles que o espancavam, em uma situação em que ele dá um testemunho de que a alegria do Senhor era uma força imbatível na vida dele, bem como é na vida de todos aqueles que vivem para fazer a vontade de Deus. Deus te ajude, Deus te abençoe com esta reflexão.